avô, do pai do papai, falando sobre a árvore nacional, o ipê. Depois, se você tiver tempo, você dá uma olhada. São 2 trovinhas, muito bonitinhas. Ele também se aventurava pela escrita? Nossa, o meu avô publicou 3 livros de poesias. Os poetas da nossa família foram muitos. Virgínia, eu vou citar aqui Faço. no. Eu não sei como é que eu faço, porque eu entrei pelo iPad, pelo WhatsApp. E eu tô com medo agora de desligar e dar pane em tudo. Eu vou fazer o seguinte: por via das dúvidas, eu vou citar os dois, que aí não tem nada a ver, não. Quem não tem. Você está falando. Quem nem já participou, quem não tem nem Facebook deu certo? Não, Esse tudo bem. Dá uma parada e eu faço o seguinte: na hora que parar, eu paro de falar. não preocupa, Eu não. não, eu não sabia disso, que é a primeira vez que eu estou usando o iPad nisso daí. Aliás, estou achando melhor do que o notebook. Vamos fazer o seguinte: daqui a pouco eu acabo de citar aqui. Bom, meus queridos amigos, queridos irmãos, hoje é dia 1º de setembro, como a Virgínia nos lembrou, é o mês em que daqui a pouquinho nós estaremos na primavera. Vamos plantar uma flor no coração para a gente poder doar ao irmão. E vamos começar plantando a sementinha dessa flor, que é Jesus. Virgínia, muito bom dia para você. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Walter. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos fazer o seguinte: vamos aproveitar os minutos que nós temos antes das 9 horas para fazer uma Uhum, questão do livro dos Espíritos. perfeito. Olha onde foi sair. Questão 658 da prece. Aí Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? Nossos irmãos respondem: a prece sempre, sempre agradável a Deus. Quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se a lês com os lábios, se a lê mais com os lábios, com o pensamento. A prece é agradável a Deus, feita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Virginia, eu vou deixar contigo, enquanto eu cito aqui, pode comentar aí, por favor. A gente comenta o livro dos Espíritos ou já entra na fala? Não, pode Agora falar, já. só comenta essa Ah, questão, daqui a pouco a a gente entra prece. num. É, é interessante nós nos atentarmos a quão consolador é a prece. E ela tem que ser feita com o coração. Isso me faz lembrar uma passagem que nós ouvimos da própria Ivone Pereira. Nós éramos crianças ainda, na época da pré-juventude, e ela nos disse que, certa feita, um grupo de escravos da região fugiu. Em determinado momento, com aqueles caçadores, com aqueles cães, o escravo falou assim: meu Deus, o que eu faço? Eu tenho que rezar. Mas ele não tinha onde rezar, só tinha perto dele uma igreja dos donos da fazenda. Aí ele: mas eu não posso entrar nessa igreja. Eu não posso entrar. Mas ele entrou.
E ali ele simplesmente falou: meu Deus, me ajude. E os capatazes passaram direto, sem prender aquele escravo. Então, era uma pessoa que não sabia lindas palavras, ignorante, mas ele tinha sentimento. Então, na hora que orarmos, o importante mesmo é o nosso coração, é o nosso sentir. Aliás, né, Walter, tudo que a gente faz, Eu me recordo sempre, igual você falou aí, do caso do Zé. Jesus, eu sou o Zé. Tô... sim, Meus é irmãos, isso mesmo. 9 horas. Vamos elevar então, igual nós acabamos de escutar o texto, a mensagem dos nossos irmãos que responderam a Kardec. Vamos fazer neste momento essa prece inicial, a nossa saudação a Deus, antes de iniciarmos o nosso evangelho de hoje. Com coração, com fé, com sentimento e sinceridade, rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, tende piedade de nós. Dai-nos a assistência dos bons e devotados amigos da espiritualidade, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, nosso mestre e governador do planeta Terra, Jesus, o nosso anjo guardião, a quem rogamos fina sintonia, a fim de aproveitarmos os bons conselhos e as boas intuições. E como Jesus nos ensinou, nós vamos, em louvor, em agradecimento a Deus, elevar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Jesus e muitos, que a paz esteja com cada um. Virgínia, fique à vontade, eu te passo a palavra. Toda... Obrigada. Muito obrigada. Meus irmãos, bom dia, muita paz, alegria em iniciarmos o nosso dia falando sobre os ensinamentos de Jesus. Nós hoje vamos abordar o capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que intitula-se Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E para iniciar a nossa conversa, as nossas reflexões, nós vamos nos dirigir a uma passagem, um capítulo do livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é uma leitura maravilhosa para quem quiser viver, porque, na verdade, são experiências que a gente, através da leitura, sente da passagem de Jesus aqui na Terra. E nesse capítulo 5, intitulado Os Discípulos, Jesus reúne os seus apóstolos, ainda no início. Logo que ele formou o grupo dos 12, ele se reuniu com eles e, naquela conversa fraterna e amiga, Jesus traça um roteiro, um caminho a ser seguido por todos aqueles que se predispõem a trabalhar na seara do meigo Rabi da Galileia. Então ele vai traçando diretrizes importantes para cada um de nós no nosso dia a dia. Ele começa primeiro nos aconselhando a não tomar o caminho largo
por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores, e nos aconselha a buscar a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Essa é a primeira recomendação do Mestre Jesus, onde ele nos aconselha a nós não nos acostumarmos às facilidades da vida. Se elas acontecem, que possamos usufruí-las com equilíbrio, com parcimônia, mas que não nos acostumeis a viver nesses caminhos de grandes facilidades, porque, na verdade, eles se tornam os caminhos mais difíceis, quando ainda não estamos preparados para vencê-los. Continua nas suas orientações, nos orientando a não perdermos tempo em discussões estéreis. Esse é um ponto muito importante e muito atual. Vejam vocês que essas diretrizes foram traçadas por Jesus no início do seu messianato. E ali ele já recomendava que nós não perdêssemos tempo com discussões estéreis e que fôssemos, portanto, em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, nos recomendando que, ao invés de ficarmos na discussão teórica, que nós partíssemos para a prática, buscando aqueles que se encontram em aflição. Vejam vocês como é interessante as propostas traçadas pelo Mestre. E ainda diz mais, na terceira indicação: reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiados e dizei, é chegado o reino de Deus. Olha só que bacana, ele recomenda que nós sigamos os caminhos do trabalho honrado, da seriedade, da ética. Ele nos recomenda buscar aqueles sofredores e ainda consolar, esclarecer, orientar, divulgar a boa nova, ou seja, divulgar os ensinamentos que nós já conseguimos entender. Então, não guardar para nós, só para nós, essa concepção maravilhosa do reino de Deus dentro de nós. E ele segue com as suas diretrizes. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões, esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Esse item, essa diretriz, particularmente falando, se refere aos médiuns. Agora, temos que nos lembrar todos nós temos a capacidade de perceber, de sentir a presença dos espíritos que nos cercam. Então ele fala, trabalhai em curar os enfermos, trabalhai através da aplicação de passes, através dos abraços, se bem que hoje em dia não podemos abraçar fisicamente, mas nada impede que os nossos pensamentos envolvam esses nossos irmãos doentes. Limpar os leprosos. Somos capazes de limpar os leprosos? Não, nós não somos capazes de limpar as doenças físicas, mas nós somos capazes de aliviá-las através da palavra, dos ensinos de Jesus. Curai os mortos. Depois que a gente desencarna, não tem como nós ressuscitarmos. O caso ocorrido de Lázaro foi simplesmente um processo de catalepsia. Ele não estava morto, ele estava com escassez de fluido vital. Então, naquele momento, o passe foi fundamental na recuperação de Lázaro.
mas nós podemos ressuscitar, sim, as pessoas, tirando delas, oferecendo para elas, melhor dizendo, esperança, boa vontade, habilidades que nos auxiliam a sair dos momentos de dificuldade. Então, nesse momento, nós estaremos dando o que nós recebemos de graça, que a mediunidade é um dom que nos foi concedido gratuitamente por Deus. Eles seguem suas recomendações. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Isso não quer dizer que nós não nos preocupemos com a nossa vestimenta, que nós não preocupemos em cuidar do nosso corpo. A gente não precisa de se exibir, mas a gente precisa de cuidar para que a nossa atividade, para que o nosso processo de doação seja completo. Ainda fala mais. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Aqui Jesus coloca a necessidade de nós não acumularmos bens materiais. Só fiquemos com as coisas que não nos são úteis, porque tem muita gente que necessita de coisas que na nossa casa estão paradas, dentro dos armários, dentro dos cômodos. Recomenda mais alguma coisinha. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseje receber os bens dos céus, com sinceridade e devotamento. Ou seja, não percamos o nosso tempo com aqueles que, na verdade, ainda não estão prontos para receber a notícia. Não que para esses a gente não venha falar, a gente tem a obrigação de falar. Sim, mas se percebermos que a nossa fala não está indo ao encontro do interesse daquele irmão, a gente se afasta, a gente se cala, mas lançamos as sementes necessárias para que num dia tudo aquilo que a gente falou possa renascer. Tá? Então, a recomendação é não ficar insistindo. Olha, você tem que ler o Livro dos Espíritos. Olha, você tem que ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é aquele convite insistente, porque isso não vai convencer ninguém. O que vai convencer é a nossa postura, é a nossa vivência. Ainda fala mais: se ninguém nos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés. Isso é, sem conservardes nenhum rancor. Tipo assim, nossa, eu fiquei naquela casa durante 10 minutos falando sobre os ensinamentos de Jesus e ninguém me ouviu. Aí fica aquela mágoa, né, alimentando o nosso ser, que nos é prejudicial. Então, se nós percebemos que aquele grupo ainda não estava preparado para desenvolver uma tarefa na seara de Jesus, a gente sai, a gente se retira, sem mágoa, sem rancor, certos de que haverá um momento em que aquele espírito vai despertar para a grandeza do reino de Deus. E ainda fala mais, que todos aqueles que se predispõem ao trabalho no bem poderão ter dias dolorosos, de sofrimento, de humilhação, vivenciar experiências não muito agradáveis, digamos assim, para a sua vida atual. E ele recomenda o seguinte, que nesses momentos
nós tenhamos a certeza de que quem fala por nós é o Espírito amoroso do nosso Pai. Então aí Jesus vem afirmando aos seus seguidores, aos seus companheiros de divulgação da Boa Nova, que nós estaremos sempre acompanhados dos amigos espirituais. Ou seja, mais uma vez, referindo-se à mediunidade, à capacidade que todos nós temos de perceber a influência dos espíritos desencarnados. Todos nós. E ainda nos mostram os ensinos espíritas, a literatura espírita, que a mediunidade é uma faculdade concedida por Deus. Olha só, é uma habilidade concedida por Deus aos seus filhos. Então, nós estamos vivendo um momento em que tem uns médiums mais ostensivos, outros menos, mas que todos nós temos capacidades de perceber essa influência e que, portanto, temos que oferecer essa habilidade, essa intuição de graça, porque a gente recebeu de graça. Porque Jesus, durante os seus 3 anos, que nós sabemos através do relato dos evangelistas, ele praticou a mediunidade nas curas, nas suas obras espirituais realizadas, e a gente poderia citar nesse momento pequenos exemplos, tipo a cura dos 12 leprosos. Quando um grupo chega até Jesus, todos leprosos, e pedem para que Jesus os cure. Jesus cura a todos e ainda recomenda que eles se dirigissem à cidade, porque na época, como os leprosos eram impedidos de participar das atividades sociais, quando havia a cura, eles tinham que se dirigir às instituições da lei para falar: eu estou curado, para que pudessem ser reintegrados à sociedade. Desses 12, só um voltou para agradecer Jesus. Os outros 11, ninguém sabe o que aconteceu com eles. Então, imaginem vocês que se Jesus esperasse reconhecimento do grupo, não ia dar muito certo. Então, quando a gente trabalha essa nossa habilidade, essa nossa mediunidade, nós não podemos esperar recompensa. Tal como a ressurreição de Lázaro. Imaginem vocês se Marta e Maria, depois de perceberem o retorno de Lázaro ao lar, ficassem bajulando, ficassem paparicando Jesus. Não, ele foi liberado para seguir o seu trabalho. Então, em vários momentos, em várias ações, ou melhor, em todas as ações feitas por Jesus, na prática da caridade, através da mediunidade, ele não esperou recompensa, ele não esperou paga. E é isso que nós temos que nos lembrar agora, nesse ponto em que estamos vivendo. Porque o exercício da mediunidade, ele não pode ser cobrado, mas não pode ser cobrado de maneira nenhuma. Ele tem que ser gratuito, porque ele nos foi dado de graça. E aí a gente faz uma diferenciação entre o trabalho que nós fazemos para sustentar a nossa vida material, esse sim, ele vai pago, porque nós temos que viver, nós temos que ter o nosso salário, o nosso bônus ao final da etapa trabalhada. Esse trabalho mantém a nossa vida material. Porém, o trabalho com a mediunidade é uma situação diferente. Trata-se de uma faculdade que seja um trabalho que é desenvolvido pelos espíritos desencarnados. Então, ele não é nosso. É um trabalho que nós somos os intermediários.
Nós somos aqueles que nos colocamos à disposição dos espíritos para que, através da nossa habilidade, nós possamos auxiliar o próximo. E isso nos faz lembrar a importante declaração da Zíbia Gasparetto e do seu filho, quando eles se declararam publicamente que não eram espíritas. E a partir daí passaram a cobrar pelas suas obras suas obras realizadas. Então, em se tratando de trabalho dentro da doutrina espírita, nós não podemos cobrar nada, nada. Não podemos receber pelo que praticamos. Tipo assim, eu fui ali, dei um passe na dona Joaquina e ela me ofereceu 2 quilos de feijão. Não podemos, não devemos receber. Não é justo, porque quem fez o trabalho foi o plano espiritual. E eles não precisam do alimento material. Por exemplo, vamos a uma casa instituir o evangelho no lar. Recomenda-se que nessa oportunidade a gente nem fique para lanchar. A gente vai, faz o evangelho no lar nas suas variadas etapas, terminemos o trabalho e vamos nos retirar. Entendem? Porque não é correto que haja paga material para aquela atividade que estamos desenvolvendo. Então, esse exercício da mediunidade, ele tem por finalidade promover o intercâmbio entre o plano espiritual e o material, e promovendo o esclarecimento, promovendo o encaminhamento, promovendo o acolhimento e a fraternidade entre encarnados e desencarnados. Então, na verdade, mediunidade ela tem que ser gratuita, sempre, em qualquer ação, sempre. E tal como nós, médiuns atuais, os apóstolos também eram médiuns. Os profetas, aqueles que vieram trazer notícias do reino de Deus implantado na Terra. E é importante também nós nos lembrarmos que se Deus quer que a luz chegue a todos, por que cobrar alguma coisa? Não é? Todos têm a oportunidade, o privilégio de receber esses ensinamentos, essas orientações. A mediunidade é uma coisa muito séria e não pode ser considerada profissão. Ela não pode ser considerada como fruto de sustento material, porque não somos nós que fazemos, nós somos só os intermediários, como falamos anteriormente. E ela é assim uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, cuja perenidade ninguém pode contar. Então é muito comum nós percebermos que médiuns que começam a cobrar pelos seus trabalhos, de repente aquela habilidade desaparece. Ele deixa de ser médium e aí começa um seríssimo trabalho, uma seríssima interferência de perturbação espiritual. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo com a nossa mediunidade, já que ela não existe sem o concurso dos espíritos. Se eles nos faltam, não há mediunidade, há mistificação. Então, a gente tem vários exemplos, inclusive cinematográficos, com aquele filme que passou há muito tempo atrás do Ghost, que aquela mulher que mercantilizava a mediunidade, de repente ela realmente começa a ver espíritos. De repente ela realmente percebe que existia alguma coisa séria por trás daquela brincadeira, digamos assim, que ela promovia e que ela recebia
pelo aquele trabalho. Então, não tem como haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Não existe. Para que haja esse fenômeno de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, tem que haver, primeiramente, a vontade do lado de lá. É aquele ditado popular que acho que todos nós já ouvimos: o telefone toca de lá para cá. Então, nós precisamos de cuidar da nossa mediunidade. E nós temos um grande exemplo pertinho de nós, lá em Uberaba, Chico Xavier. Vocês querem um exemplo maior de exercício da mediunidade com Jesus? Um homem que tinha o seu emprego público numa escola fazendária, provavelmente um salário pequenininho, mas que produziu mais de 400 livros e não recebeu R$ 1 pela sua obra literária. Tudo o que ele recebeu, que os seus livros receberam, foi direcionado às instituições. O Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira foi, em sua maior parte, o maior beneficiado dos lucros oferecidos pelas obras de Chico Xavier. Ele não recebeu nada. Sua casa era simples, sua alimentação de grande frugalidade, um homem simples, que viveu dentro das suas possibilidades monetárias, trabalhando com Jesus. E isso é muito bonito, porque é um exemplo atual, que está bem pertinho da gente, é contemporâneo. Eu tenho, a meu ver, que Chico é o maior exemplo do exercício da mediunidade com Jesus. Ele, na verdade, Chico Xavier, um apóstolo que divulgou os ensinamentos do Cristo, que veio nos oferecer uma gama enorme de livros que nos orientam dentro do nosso trabalho, dentro da nossa postura, dentro da nossa vida em relação ao exercício da mediunidade. E não recebeu nada material. Isso é que é importante. Quando nós trabalhamos em nome de Jesus, nós recebemos, sim, nós recebemos a alegria de servir, nós recebemos a satisfação de termos condições de fazer alguma coisa para o bem do nosso próximo. Então, meus irmãos, vamos dar de graça o que de graça nós estamos recebendo, principalmente agora, nessa fase que a gente está vivendo de isolamento, nessa fase em que estão falando que a gente não pode abraçar fisicamente, mas a gente pode orar. Nesses momentos que nós estamos vivendo de distanciamento, estamos longe de parentes queridos, para evitar o contágio de uma doença até então desconhecida. Nós estamos dando de graça o que a gente recebeu. Então, através das informações que nós temos, nós estamos gratuitamente nos protegendo e protegendo aqueles que convivem conosco. Então, podemos receber as bênçãos espirituais. Então, através da doação, do sorriso, de uma palavra amiga, de um telefonema, nós estamos oferecendo o que nós recebemos de graça. Então, meus irmãos, o recado é esse, é que nós possamos trabalhar a nossa habilidade de perceber, de sentir, de doar as nossas energias àqueles que convivem conosco, àqueles que estão perto de nós. Somos médiuns? Somos, todos nós, ostensivos ou não.
temos essa habilidade de servir ao plano espiritual, divulgando os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Isso é uma bênção. E isso nós podemos fazer. Não precisamos de ser exímios palestrantes, precisamos de ser sensitivos, de colocar o nosso coração, o nosso sentimento à frente das nossas palavras. Antes de nós iniciarmos essa transmissão, conversávamos com o nosso amigo Walter sobre a verdadeira caridade. Kardec pergunta aos espíritos como é que Jesus vê e entende a caridade. E os espíritos respondem através da benevolência, da indulgência e do perdão. Então vejam vocês as diretrizes traçadas para que nós possamos praticar a caridade. Indulgência, boa vontade, benevolência. O que é benevolência? É ter boa vontade. É estar pronto a auxiliar, é estar sempre preparado para fazer o que a gente tem condições de fazer para atender o nosso próximo. Ter boa vontade, ser indulgente, entender as limitações nossas, sendo indulgente para conosco, nós vivenciarmos a experiência de aceitar aqueles que convivem conosco como eles são. E, finalmente, perdão, que começa primeiramente nos perdoando. É importante que a gente saiba se perdoar para podermos praticar a caridade. E, atualmente, a mediunidade é uma porta de trabalho maravilhosa para o exercício da mediunidade, que deve ser trabalhada gratuitamente, que deve ser trabalhada com Jesus, mirando em Chico Xavier como nosso exemplo, como aquele homem que esteve aqui conosco, tão pertinho, nos orienta, nos ensina. Meus irmãos, obrigada pela atenção, pelo carinho, e que nós realmente tenhamos condições de dar de graça o que estamos recebendo de Deus, as bênçãos recebidas do nosso Pai. Muita paz. Você disse muitas vezes, né? Médium, a palavra não devia ser intermediário, devia ser intermédium. É uma boa proposta. Meus irmãos, uma coisa que aí eu vou falar por mim, tá? Walter, quem está falando? Tem uma palestra do Divaldo Franco que ele fala a respeito da responsabilidade do médium. Ele deixa bem claro. Às vezes as pessoas olham para um médium e idolatram ele, acha que ele tem um poder. Tem nada. Não é, não tem nada. Não é merecimento, não. Não precisa de olhar para aquela pessoa com idolatria, não. Não. É uma pessoa que está realmente é um devedor que pela misericórdia divina, e aí vai, que ele se propôs, houve um adiantamento, pelo arrependimento, ele descobriu, ele ofertou, ó, eu quero trabalhar porque eu tenho dívidas, eu tenho que reparar. E como repara um erro, uma dívida sua? Pelo amor, pela caridade. Então, quando vocês pensarem em idolatrar uma pessoa pelas faculdades mediúnicas dele, pense o seguinte: é um irmão com o qual eu tenho a misericórdia, porque ele está tentando liquidar, saldar as suas dívidas.
Então, quando alguém olha para mim, não, não tenha dó, não. Peça a Deus misericórdia. Eu costumo dizer, tá? Eu costumo dizer, alguns vão se assustar, que eu sou quente do Evangelho. Você acredita no Evangelho, sim. Sou quente do Evangelho, entendeu? Por quê? Se todas as leis estão gravadas na minha consciência, todo desvio ou erro que eu tive foi uma falha, foi uma delinquência que eu cometi. E eu estou procurando ir atrás para quê? Reparar. Fazer o erro muitas vezes é muito fácil, né, Virginia? O Consertar. difícil é você correr. A gente conversava antes e eu perguntei para ela a respeito qual caridade para ela achava mais difícil. A gente estava conversando fora do ar. E eu falei que para mim muitas vezes é calar. Quando a opinião do outro, quando o outro me acha, quando a opinião do outro eu vejo que está errado, a gente tem que respeitar o E você livre-arbítrio. vê aí, Walter, que foi uma das recomendações de Jesus. Calar. Né? Então é uma das diretrizes. Respeitar. Respeitar que o seu direito vai até um ponto e que o outro tem o livre-arbítrio dele, entender, compreender, aceitar, Perfeitamente. é uma caridade que a gente faz consigo mesmo e com o irmão. Vamos lá então, meus irmãos, vamos passar a fluidificação de nossas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de misericórdia, de luz e de bênçãos, rogamos a Ti, para que deposite em nós águas os remédios de que somos necessitados. Os remédios para o nosso corpo físico, para as nossas doenças do corpo material, e o remédio para as nossas imperfeições, para as nossas mazelas do corpo fluídico, o nosso espírito, a nossa alma. Deus Pai Todo-Poderoso, que estas águas nos sirvam a nos depurar, a nos lavar, a limpar de nós todas as imperfeições, elevando-nos a seres. Pedimos, Pai, que esta oportunidade de depuração chegue a todas as águas do planeta, onde quer que estejam os nossos irmãos necessitados. Que assim seja. Que assim seja. Passamos a segunda parte do nosso evangelho de hoje, desta manhã, de cada um vai poder contribuir doando das suas boas energias. E nós, dispostos a nos doarmos, nos apresentamos a Deus Pai Todo-Poderoso, rogando para sermos capazes de levar todas essas energias, as bênçãos e a luz dele, do nosso Pai Criador. Possamos sair daqui, neste momento, munidos deste amor, desta humildade, e que possamos ir de encontro àqueles nossos irmãos necessitados, abraçando fraternalmente, levando o reequilíbrio, a esperança, a fé. Pai, que possamos realmente contagiar com estas boas dias
a todos aqueles que estão em sofrimento, em dificuldade, em aflição diante de suas provas. Lembramos daqueles que nos rogam assistência da prece e têm seus nomes anotados em nosso caderno. Pedimos por da espiritualidade amiga, proprietária intelectual deste trabalho. E eu os convido para, neste momento, entrarmos em preces no nosso íntimo, agradecendo e louvando a Deus, enquanto recebemos o passe. Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, de sermos úteis, de podermos nos doar. Agradecemos a Virgínia pela prestimosa colaboração que trouxe nesta manhã. Lembrando que amanhã será a vez do Calci, esposo dela, que vai fazer o evangelho para nós. Lembrando ainda que nesta semana, na quinta-feira, dia 3, nós teremos às 20 horas aqui uma palestra com o professor Antenor, lá de Uberaba. E na semana que vem, 10, nós teremos às 8 horas da noite uma outra palestra, também quinta, com o Fabiano Possati. Virgínia, se você quer fazer alguma consideração, nós já vamos encerrar. A gente só queria agradecer a oportunidade e toda vez que nós pudermos, estaremos às 9 horas em ponto acompanhando esse trabalho maravilhoso desenvolvido por essa equipe material e espiritual. Muito obrigada a todos. Você falou uma coisa que eu acho que merece ponderar aqui para nós fazer a consideração. Às vezes as pessoas pensam que simplesmente ouvir não é nada. Eu estou participando, mas assim, eu queria fazer mais. Meus irmãos, eu vou explicar para vocês uma coisa. Toda vez que trabalho casa espírita, e aqui nós estamos numa casa espírita virtual, mas a SES da Casa Espírita Seara Divino Amigo. Então, toda vez que tem um trabalho, tem aqueles que estão trabalhando. Eles não são mais importantes do que aqueles que estão contribuindo com a sustentação. Não. Sim, perfeitamente. É igual no hospital. Tem um médico que está lá, tem a enfermeira. Mas se não fosse a faxineira, perfeitamente, não se fazia cirurgia. Se não fosse o instrumentista, se não fosse aquela pessoa que limpou, que calçou as luvas, ajudou o médico a calçar as luvas. Então, não funciona. Vocês pensam assim, eu queria fazer mais. Mas todos estão fazendo. Os médiuns de sustentação. E outra coisa, às vezes eu estou aqui, igual o Wellington falou. Eu estou assistindo, eu liguei o computador, estou assistindo, liguei o saco, estou pelo menos escutando. Quantos irmãos que estão ao meu redor, e aí eu digo, os bons, os ignorantes, que através da minha simples atitude de ligar e me propor a escutar, eles estão participando. Perfeitamente. Então, o que a Virgínia falou, sempre que eu puder, eu estarei participando. Vocês, de uma importância incalculável. Os médiuns de sustentação. Tão importantes
quanto nós que estamos aqui neste momento falando para vocês. Perfeitamente. Não é isso, Virgínia? É isso mesmo. E tem um detalhe importante que eu pensei aqui agora, nesse momento. Quando a gente escuta sem ser ao vivo, a gente também está colaborando, a gente também está trabalhando. Né? Então, a gente tem essa opção, não é? De estar sempre junto, trabalhando em benefício da implantação do reino de Deus. Simplesmente pelo fato de estar ali, conectado, escutando, a energia do ambiente. Perfeitamente. Então, ó, vai lá no canal da CESDA, assista, compartilhe, manda um vídeo para alguém que está precisando. É isso mesmo. Meus irmãos, eu os convido para encerrarmos o evangelho desta manhã com a prece do Pai Nosso. Vamos com fé, com os corações e pensamentos dedicados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação, mas de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Que assim Jesus seja. e muita luz. Fiquem com Deus. Para todos nós. Até Virgínia, amanhã. só um instantinho, tá? Tá, ok.